Graça e paz, queridos. Mais uma vez estamos aqui na nossa Escola Vida Plena para mais um estudo da Palavra de Deus. Acredito que cada um de vocês tomou uma decisão maravilhosa nesta manhã de estar aqui, porque Deus está aqui, porque Ele quer falar aos nossos corações e a palavra dele sempre muda a nossa situação, sempre acrescenta coisas importantes e especiais em nossas vidas. E hoje nós vamos estar falando da nossa missão, que muitas das vezes nós olhamos o Evangelho como resposta para as nossas vidas, e ele é. Mas também depois que nós somos alcançados por ele, transformados por ele, nós passamos a ser resposta de Deus para outras vidas. Então, nisso, Deus traz para nós uma responsabilidade de reino de Deus. Vida no reino. A vida no reino de Deus é uma vida ativa, uma vida proativa. Que nós, cada vez que nós recebemos uma ação do Espírito Santo, nós reagimos na mesma proporcionalidade. Ou assim deveria ser. Que quando o Espírito Santo age em nós, ele espera agir através de nós ou ter resultado através dessa ação. Sempre foi assim. Lembro-me quando Deus, a palavra de Deus, quando Deus diz sobre o nascimento de Sansão, o que ele seria, o que ele faria. Lembro também quando Moisés nasce e a revelação de Deus chamando ele para uma missão, depois já de adulto, de homem feito. Mas Deus diz para ele o propósito pelo qual ele tinha nascido. E Deus escolhe ele. Deus escolheu Jesus. Antes da fundação do mundo, quando o próprio apóstolo Paulo nos ensina que esse sacrifício de Jesus já foi pensado em nós, através de nós, alcançar o mundo, as pessoas, para Ele mesmo. Então, quando nós pensamos assim na missão de cada cristão, de cada um de nós, a nossa vida no reino de Deus, o impacto, a importância que você tem para o reino de Deus, você vai perceber isso. Você não é mais um em meio à multidão. Sou mais um cristão, sou mais um filho de Deus. Não, você é único para o propósito que Deus criou você. E tudo que Ele tem para fazer através da sua vida, Ele vai fazer através da sua vida. Assim como Ele fez através de Jesus, assim como Ele fez através de Pedro, de João, de Mateus, de cada discípulo do apóstolo Paulo e das igrejas organizadas. Então, nós precisamos ter isso na nossa mente. Eu tenho uma missão no reino de Deus. Eu estou ligado ao reino de Deus por um propósito de Deus. E assim nós vamos crescer. Olha só o que nos diz. Vamos ao texto de 2 Coríntios 5:20, para nós darmos abertura e fundamentar a nossa aula de hoje a respeito da nossa missão no reino. Como igreja, como cristãos que somos. 2 Coríntios, a partir do verso 16. 2 Coríntios 5, a partir do verso 16. De modo que, agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma. Agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus. Olha só, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja,
que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Cooperadores, insistimos com vocês, para não receberem em vão a graça de Deus. Interessante, né? É muito rico isso aqui quando nós pensamos na nossa missão. Primeiro, essa missão foi de Cristo. Cristo recebeu essa missão de quê? De nos reconciliar com Deus. De nos reconciliar com Deus. E ele fez isso. Ele anunciou a palavra de Deus, ele pregou a palavra de Deus, da maneira que nós viéssemos ter esse entendimento. No livro de João, no capítulo 1, verso 12, diz o quê? O Evangelho de João 1:12. Ele diz aqui que todos aqueles, que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, deu-lhes o que? O poder de se tornar filhos de Deus, a saber, aqueles que creram em seu nome. Ou seja, ali João diz que o ministério de Cristo, de reconciliar todas as pessoas com Deus. E não é uma reconciliação comum, não, de se tornar filho de Deus, a saber, os que creram em seu nome. O João Batista, quando ele está preparando o caminho do Senhor, ele diz isso. Olha, eu vim preparar o caminho do Senhor, mas aquele que vem depois de mim, que é mais importante do que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Olha, eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas ele virá e batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Veja como tudo vai trabalhando, vai cooperando para que eu e você tivéssemos uma vida reconciliada com Deus, alinhada com Deus. Mas não fica aí. Agora, olha o que o escritor aqui, Paulo, diz aos Coríntios, agora vocês são esses ministros da reconciliação. Agora vocês têm essa palavra. Agora vocês têm esse poder de reconciliar as outras pessoas comigo também. Porque vocês estão reconciliados. Interessante isso. E ele coloca assim que agora nós somos embaixadores da parte de Cristo. Ou seja, Cristo viveu, fez, nos delegou essa missão, e agora eu e você, como igreja, nós vamos viver isso. Nós vamos demonstrar isso, nós vamos revelar isso. Esse ministério da reconciliação. Então, quando nós falamos em nome de Cristo, por Cristo e autorizado por Cristo. E na grande comissão ele vai dizer assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E diz que nós devíamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinar o quê? A guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias. Ministério da Reconciliação. Então, o que acontece? Nós levamos às pessoas aquilo que nós recebemos. O apóstolo Paulo vai dizer assim, eu prego para vocês o evangelho que me alcançou. E o que me alcançou, eu quero que alcance vocês. E ele diz ainda que ele se torna escravo desse evangelho, escravo dessa missão. De tal importância para ele era cumprir a missão. No final ele diz assim, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, porque ele viveu isso plenamente. Ele viveu para isso. E ele ainda não para aí, ele vai dizer para Timóteo, Timóteo, segue o caminho que eu te ensinei. Se mantenha fiel à palavra que eu te ensinei. A missão que você tem, se mantenha fiel.
Esse é o ministério de cada um de nós, de levar as pessoas a conhecerem Jesus. Quer ver um exemplo interessante de firmeza, de posicionamento? Quando nós percebemos aquela história, aquela menina que foi levada escrava pelo general Naamã. Quando ela está lá na casa do general, ela descobre, ela vê que o general Naamã tinha lepra. E o que ela disse? Ela olha aquela situação, ela poderia ficar, que ele morra de lepra, né? Escravizou meu povo e matou gente na minha cidade, fez tudo isso, e agora eu estou aqui longe da minha família por causa dele, ele é o culpado. Mas ela olha para aquele homem com um olhar de misericórdia. Ah, se o meu Senhor soubesse, olha só, que há lá na cidade, da onde ele me tirou, um homem de Deus. Olha o testemunho. Primeiro, aquele homem de Deus que vivia como homem de Deus, que cumpria o papel de homem de Deus, que era o Eliseu. Viveu o propósito dele. Reconciliou pessoas. Anunciou o evangelho. Fez tantas as coisas, né? A palavra, no caso, que ele, como sacerdote, como profeta, deveria fazer, ele o fez. Gerou um testemunho tão grande no coração daquela jovem, daquela menina, a ponto dela usar ele como referência, como homem de Deus. Então, isso são interferências de condutas, de posicionamento de missão, de compromisso com a missão e da forma que eu exerço a missão. E ela lhe fala. E aquele homem, quando descobre isso, ele vai. Mas o amor dela impacta. O amor dela por Deus, pela presença de Deus, os ensinamentos que ficou no coração dessa menina. É uma menina que nós estamos falando. Parece que nós estamos falando de uma pessoa adulta, madura. Não, estamos falando de uma menina. Uma menina. E ela tem um coração diferente, às vezes, do meu, em relação a isso. Que deveríamos pensar no papel da igreja. A igreja é sofredora, sempre foi perseguida, eu sempre falo isso, mas a igreja é triunfante. A igreja é triunfante. Porque a igreja é de Cristo. E há uma promessa de Cristo para a igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E não está prevalecendo. E não vai prevalecer. Porque Cristo é o Senhor da igreja. Vamos lá? Então, essa menina, ela fala para o Naamã, para a esposa do Naamã, e ele vai conhecer o homem de Deus. E lá, realmente, o homem de Deus dá as instruções para ele. Ele vai para o Rio Jordão e se mergulha lá. Mesmo quanto à incredulidade dele, ele decide obedecer e é purificado. Ele volta com gratidão ao homem de Deus, quer oferecer tesouros, bens, e o homem de Deus não é isso, não é para isso. Mas o que é importante nós aprendermos aqui? É que sempre tem alguém observando a missão da igreja. Vamos bater lá na sua casa. Vai lá na casa do irmão tal, que ele é um homem de Deus, e ele tem uma resposta para você. Ele pertence à igreja tal. Vai naquela igreja lá, porque aquela igreja tem respostas. Porque aquela igreja tem compromisso com a palavra de Deus. Então, quando eu e você olhamos para isso, você tem que entender, e eu também tenho que entender, que nós somos representantes legais de Cristo nessa terra. A igreja é Cristo na terra. A igreja é a voz de Cristo na terra.
Por isso que ele deixou o Espírito Santo para a igreja. Ele não deixou o Espírito Santo para ninguém, ele deixou o Espírito Santo para a igreja, para cada cristão. Então, o Espírito Santo ele é direcionado, ele é intencional no nosso relacionamento com ele. Em nosso relacionamento com ele, é intencional. Você é um instrumento de Jesus para manifestar o meu poder através de você. Entende? Então, nós não somos tão pequeninos como nós imaginamos. Não somos. Nós temos uma importância muito grande nesse. Tanto que o próprio Deus diz que vai cobrar isso de nós. Ele vai cobrar isso de nós. Olha, nós vamos dar conta a Deus tudo que nós fizemos de bem e de mal através do corpo. Através dessa vida. Então, nosso tempo que nós temos de vida é tempo para duas coisas. Para glorificar a Deus pela nossa salvação, exaltar e compartilhar essa salvação com outros. Amém? Então, a importância da sua vida. Você tem uma missão. Você tem uma missão. E você, assim como eu, como cada um de nós temos que nos preparar para essa missão. Tem missão que você vai exercer de forma individual. É você e você. Não tem ninguém. Não vai ter ninguém para te ajudar naquela missão. É você e você. Você e o Espírito Santo, você e Deus lá resolvendo aquilo. Mas tem missão que é da igreja, que é o grupo da igreja. A igreja vai fazer isso em unidade. A igreja vai fazer isso em unidade. Vai ser o grupo. A igreja se reúne para orar. A igreja se reúne para fazer evangelismos, para fazer missões, para cultuar. Isso nós fazemos juntos. Mas nada impede de o Espírito Santo usar você lá fora, te dar uma missão que é só para você. Como ele fez com Pedro. Pedro estava orando, Pedro estava em Jope orando, e Cornélio está lá do outro lado orando, e o Espírito Santo falou assim, eu tenho que unir esses dois. Pedro tem o que Cornélio precisa. E o que Cornélio precisa está com Pedro. E o que o Espírito Santo faz? Cada um está num lugar diferente. Então, o Espírito Santo visita Cornélio, dá uma visão a Cornélio, e o Espírito Santo visita Pedro, dá uma visão a Pedro, e ele usa pessoas. Aí vai os servos de Cornélio, vai buscar Pedro. E Pedro já foi avisado a respeito da visão e da missão. Então, toda visão vai revelar uma missão. Toda visão vai revelar uma missão. Não pense que a visão vai gerar êxtase, que lindo, que legal. Vi a glória de Deus, vi anjos subir e descer, não. Visão gera missão. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com as nossas celebrações, para nós pedirmos manifestações do Espírito Santo. Ele vem com um propósito de ensinar algo, de mostrar algo e de direcionar. O Espírito Santo não vai vir para acariciar o nosso ego. Oh, que fogo, que glória, que lindo, e vi anjos subir e descendo. Legal. Mas e aí, o que isso gerou de missão para você? O que isso gerou de edificação para você? Ele vem com propósito, porque nós temos um ministério, que é o da reconciliação. Nós temos um propósito na nossa vida. Por isso que nós precisamos abrir a nossa boca. Por isso que nós precisamos buscar o Espírito Santo. Para a nossa edificação, sim, mas para o propósito da missão que ele tem para cada um de nós. Então, Pedro vai até a casa de Cornélio. E anuncia ali o Evangelho. E a família de Cornélio, a casa de Cornélio, recebe uma visitação do Espírito Santo. E eles são
eles se convertem ao Senhor Jesus. Eles são batizados. Pedro volta. E os outros discípulos judeus questionam Pedro pelo fato dele ir parar na casa de um gentio. Então, olha a importância. Depois, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, abre o evangelho para os gentios através de Paulo. Mas o primeiro contato com os gentios foi de Pedro. Ministério da reconciliação. Quando o Espírito Santo desce em Jerusalém e ele ministra ali, reveste o povo, gente, os discípulos judeus eles vão para Samaria anunciar o evangelho. Sabe o que é isso? Aqueles que eles antes tinham como inimigos, é obra do Espírito Santo. Missão nossa, missão da igreja, missão de cada crente. Viver isso, fazer isso. Então, não é à toa que você foi escolhido, chamado pelo Espírito Santo. Vamos lá, olha só, 2 Coríntios 3:18. 2 Coríntios 3:18. E todos nós, que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Por que nós somos transformados a cada dia com a glória cada vez maior? Por quê? Por causa dessas experiências que nós vamos tendo com o Espírito Santo. Os ensinamentos que nós vamos tendo com o Espírito Santo. Ele vai nos aperfeiçoando. Ele vai nos ensinando. E isso vai revelando o quê? Glória. E a nossa imagem vai sendo o quê? Transformada. Transformada em quê? Na imagem de Cristo. Nós somos transformados. As nossas ações nos transformam em pequenos Cristo. Mas como que a pessoa fez isso? Por que você me ama tanto? Por que você tanto se preocupa tanto com a minha vida? Jesus. Uma vez eu fui numa casa visitar uma pessoa e ela questionou isso. Mas por que vocês nos amam tanto? A família estava vivendo um momento muito difícil de luta e a gente ali acompanhando, orando, visitando, dando suporte. Mas vocês nem nos conhecem, mas como vocês nos amam tanto assim, tanta preocupação conosco? Falei, porque o Senhor Jesus nos ensina isso. É a palavra que nos ensina isso. Essa é a nossa missão. Então, quando Jesus curava, como Jesus ia na casa dos pecadores, gente, o que ele estava dizendo? Eu amo vocês. Jesus não precisava dizer que ele era Deus, eu sou Deus. Ó, o cego, pode ver agora aí. O paralítico, pode andar. Tudo manifestação de amor e de reconciliação. O amor sempre vai revelar, manifestar o poder da reconciliação. Já percebeu que a manifestação de amor, geralmente, ela vem acompanhada de uma dor? Geralmente. É quando você perdoa uma pessoa. Ah, não, ela não vai conseguir perdoar. Ah, não, ele fez isso com ela, é muito grave. Aí, de repente, aquelas pessoas estão reconciliadas. Aí você vai buscar, entender, você vai ver duas coisas. Graça de Deus e amor. Então, quando nós falamos isso, nós temos esse instrumento para promover a reconciliação, a graça de Deus e o amor. Nem vamos entrar na misericórdia, que nós vamos expandir nos dons que Deus derrama sobre a igreja
para que ela possa exercer o ministério da reconciliação. Então, o dom não é para a gente se achar. O dom é para promover reconciliação, edificar a igreja. O dom não entendeu? Por mais que a pessoa que tem o dom ela é edificada, por quê? Pela responsabilidade que ela carrega de exercer aquele dom sobre o domínio e a direção do Espírito Santo. Essa é a importância. Vamos lá, olha só. 1 João 3, 2 e 3. Amados, 1 João 3, capítulo 3, versos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas quando se manifestar, ainda não sabemos o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Olha só, o que ele está dizendo? Olha, que nós somos filhos de Deus. E nós seremos como ele. Porque ele vai se manifestar. Quando você faz alguma coisa em nome de Jesus, o que você está dizendo? Que Jesus está fazendo, você é autorizado por ele. Você tem uma autorização dele de agir em nome dele. Então, o que você faz quando você está orando? Você está orando, falando com Deus, através do Espírito Santo. Quem nos ensinou isso? Jesus. Ele tirou todo o sacrifício, não precisa mais matar boi, ovelha, nada. Não precisa, porque nós estamos em uma nova aliança. Mas quem nos ensinou a falar, conversar com Deus foi Jesus. A oração, a nossa vida, é desenvolvida a partir desse relacionamento com Jesus. Então, quando você fala em nome dele, você está manifestando o poder dele, você é autorizado por ele e você revela a ele. Você manifesta Jesus. A gente fica vendo quando os cristãos, pela primeira vez, foram reconhecidos como cristãos. Porque eles falavam como Jesus, eles se manifestavam como Jesus. E ali, a partir daquele momento em diante, os cristãos estão aí. Os cristãos estão aí. Deixou de viver, acabou de vez o reconhecimento da antiga aliança, com a manifestação da igreja. E assim nós vamos vivendo, como ele é. Olha só, Mateus 5,16. Mateus 5,16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Onde está Deus? Deus está nos céus. Mas a manifestação de Deus na terra é através de você. Através da igreja. Então, quando eu falo que a igreja é a voz de Deus na terra, é a voz de Deus na terra. Você é a voz de Deus na terra, você é a voz de Deus na terra. Você tem autorização de falar em nome de Deus na terra, você tem autorização de falar em nome de Deus na terra. Pelo Espírito e pela palavra. Então, nós temos que romper com a nossa timidez. Nós temos que romper com isso. E manifestar mesmo poder. Agora, não dá para fazer isso sem poder. Aqui que a igreja sofre. Nós cumprimos programas.
E programas muitas das vezes, não revelam a manifestação de poder. Revela uma atividade bem organizada, bem bonitinha, com início, meio e fim, mas não revela a manifestação de Deus. E aqui que a igreja precisa se organizar e encontrar significado para os seus encontros. Potencializar a sua missão no poder mesmo do Espírito Santo. No poder. Esse ministério da reconciliação, ministério de cada crente, de cada servo de Deus. Então, esse é o nosso ministério: reconciliar, direcionar, fortalecer, abençoar, para que o nome de Jesus seja glorificado, seja exaltado. E aí o povo de fora olhar e não ver mais. Tem um grupo de pessoas ali se reunindo naquele lugar. Não, tem um povo que se chama pelo nome de Jesus. Tem um povo incendiado pela presença do Espírito Santo. Tem um povo alinhado com os céus, que quando ele se manifesta, algo do céu diferente acontece naquele lugar. As pessoas que entram ali, elas saem diferentes, porque elas foram impactadas por uma palavra, pela manifestação do poder que essa igreja carrega, que esse cristão carrega. Então, eu falo em nome de Jesus, crendo que Jesus vai operar na palavra que eu estou liberando. Porque eu tenho um ministério, eu tenho uma missão que o Senhor Jesus entregou a mim e a você. Então, nós podemos viver isso claramente, desenvolver a nossa missão claramente, desde que nós tenhamos a nossa vida reconciliada com o Senhor Jesus. Mas tem coisas que causam separação nessa reconciliação. Tá? Nós fomos reconciliados com o Senhor porque nós estávamos separados. Por isso que nós fomos reconciliados. Agora, uma vez reconciliados, nós temos que manter isso. Essa vida de obediência, essa vida de dependência do Senhor Jesus. A cada dia. Para isso, nós vamos ler lá, 2 Timóteo 2, 15. 2 Timóteo 2, 15. O que ele vai dizer assim? Procure, apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tenha do que se envergonhar, que maneje corretamente a palavra da verdade. Entende como que a nossa missão traz para nós responsabilidade? Tudo isso aqui, gente, é uma busca pessoal. Eu tenho que buscar e me apresentar. Eu busco e eu me apresento. Como Paulo vai dizer aos Romanos. Que nós devemos apresentar a Deus que é o nosso culto racional. É isso? Nós devemos não nos conformar com esse mundo. Para que eu desenvolva a minha missão, o meu ministério da reconciliação. Missão de cada crente, de cada servo de Deus. Missão da igreja. Salmo 51, 10 e 12. Como que eu faço isso? Que eu venho me manter assim. Um obreiro aprovado, que não tenho que me envergonhar, que manejo bem a palavra da verdade. Olha o que o Davi nos ensina no Salmo 51, 10 e 12. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável ou inabalável. Não me expulse da tua presença. Não tire de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me
a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Entende isso? Porque Davi, por um momento, ele se distanciou de Deus. Ele pecou. Ele estava fora da missão que Deus tinha dado para ele. Era para ele estar na guerra, ele está em casa, fora do lugar, fora da posição, pecou. E agora ele está aqui orando a Deus, para que Deus reconcilie ele, pedindo perdão. Porque tudo que ele queria era um coração puro. E o coração puro é um coração pronto a obedecer. Um coração que o Senhor Jesus, Deus possa usar. Que o Espírito Santo possa se manifestar. E ele pede uma coisa, tira tudo de mim, menos o teu Espírito. E aqui, realmente, ele encontra o perdão de Deus. Ele se reconcilia com Deus. E ele vai dizer, torna-me da alegria da tua salvação, ou seja, a alegria da tua presença. E vamos crescendo, nós vamos desenvolvendo a nossa vida assim. Nesse poder, nessa autoridade de sermos agentes de Deus. E pensar aqui que entra a nossa mentalidade. A nossa mentalidade de filhos de Deus e de servos, filhos que servem a Deus. Serve a Deus através pelo amor que o alcançou, pelo amor que o contagiou. Aí eu sirvo a Deus através da oração, da adoração, da entrega da minha vida, pelos meus irmãos, por aqueles que ainda estão distantes de Deus e por aqueles que já estão na casa de Deus. Então eu sou responsável por cada um de vocês. Por cada um de vocês. Não por ser pastor. Não, por ser irmãos. Por nós sermos irmãos. Mantermos a harmonia entre nós. Mantermos aqueles que já foram reconciliados com o Senhor. Para que eles não se desviem. Entende? Então, esse ministério. Aí vamos lá, então, para Atos, no capítulo 1, verso 8. Atos 1, verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia até os confins da terra. Então, isso é importante. É muito importante esse entendimento nosso, esse conhecimento nosso, que descerá sobre ti o Espírito Santo. Então, vamos mudar isso aí um pouquinho? Desceu sobre nós o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo já nos revestiu. Então agora nós temos que viver isso. Viver esse poder. Nós temos agora que manifestar esse poder, que já nos alcançou, que já está em nós. Já está em cada um de nós. O dom do Espírito Santo já nos alcançou, você tem um dom. Então agora nós vamos manifestar isso. Nós vamos nos consagrar cada dia para manifestar isso. Cada dia eu tenho que acordar e dizer assim, qual o propósito de Deus hoje? Qual a missão para hoje? Não é a nossa rotina. Não é a nossa rotina. Nós nos preparamos para a nossa rotina. Agora, se prepare para que a sua rotina possa ser mudada ou trabalhada pelo Espírito Santo, como ele assim desejar. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Tudo bem? Agora, para nós concluirmos aqui, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6.
estou convencido de que aquele que começou a boa obra em mim, ou em vocês, ou em nós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Olha só, então nós estamos ainda nesse processo. Porque nós também vivemos, nesse tempo como igreja, a nossa missão, momentos de revelação de Deus. Revelações especiais. Coisas que não estavam nos nossos planos, mas Deus tem para nós. Então, abra o seu coração para ver uma novidade. Deus possa usar você, mudar a sua vida, mudar a sua expectativa para a missão que Ele tem através da sua vida. Então, você está em missão. Estamos em missão. Missão de cada crente, reconciliação. Missão da igreja, reconciliar todos com o Senhor Jesus. Para que naquele grande dia nós podemos cantar o hino da vitória. Senhor, obrigado, porque o Senhor me reconciliou e agora o Senhor me tornou em instrumento de reconciliação. E nós transformaremos o mundo quando nós transformarmos a realidade das pessoas em relação a Cristo Jesus. Quando todos estiverem reconciliados com o Senhor Jesus, vivendo plenamente na dependência do Espírito Santo, com certeza grandes coisas vão acontecer. Amém, queridos? Você tem uma missão. Você tem uma missão. Se você ainda não entende a forma que o Espírito Santo quer te usar, ore. Mas você tem. Você está incluído no corpo de Cristo. Amém? Vamos colocar em pé, vamos agradecer a Deus? Pai, muito obrigado por mais uma manhã na Tua presença. Mais uma manhã, Senhor Deus, em que nós estamos aqui para estudar Tua palavra na escola Vida Plena. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque a Tua graça e Tua misericórdia têm nos alcançado. Pai, o Senhor nos reconciliou, o Senhor Jesus nos reconciliou contigo, Pai. E agora Ele nos empoderou para desenvolvermos, Senhor, esse ministério da reconciliação. Pai, aqueça isso em nossos corações a cada dia, na vida de cada um de nós, como membros, como cristãos que somos, mas como igreja também, Senhor Deus. Nós possamos viver isso plenamente. Nos abençoe, nos fortaleça, Senhor Deus. Assim nós oramos, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus, Pai, para a glória de Jesus. Amém? Amém. Obrigado por você estar conosco até aqui e até o próximo domingo em mais uma Escola Vida Plena. Que Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus.